Hum. Paz do Senhor a todos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos ligados, estamos na área para falar sobre a palavra de Deus. Como bem sabemos, não é diferente. Anunciamos pelo Facebook, anunciamos pelo WhatsApp que estaríamos aqui hoje para falar sobre uma temática extremamente importantíssima na vida da igreja. E hoje estamos com um homem de Deus, servo valente na obra de Deus. Estamos a falar do evangelista Geraldo Fernandes, evangelista por consagração, teólogo, estudioso da palavra e pastor por indicação, pastor na qual tem desempenhado uma excelente obra lá nessas mediações da Via Expressa, depois da Ponte do 25, na congregação Tabernáculo da Graça. Eu já estive lá presente e fui ricamente abençoado pelaquela obra. Você que ainda não foi, te convido a ir lá, visite, congregue, ore com Deus, ore a Deus, abençoe aquela obra rica e poderosamente. Então, estaremos aqui a falar sobre uma temática muito importante que você conhece, visto pelo Facebook, e o evangelista, teólogo, pastor vai nos fazer perceber relativamente sobre essa temática que é o propósito do chamado. Na verdade, é um assunto cabeludo, um assunto de cambalhota. Muita gente não tem conseguido explicar essa temática, mas hoje estamos abençoados da parte de Deus com homem de Deus que estuda a palavra, dedica o tempo dele nas escrituras e vai nos fazer perceber relativamente sobre essa temática. Então, sem mais perca de tempo, vamos dar espaço ao evangelista Geraldo Fernandes para tecer algumas considerações antes de entrarmos no nosso assunto. Evangelista, seja bem-vindo. Muito obrigado. Liberdade. Dizer que a paz do Senhor a todos. Eu sou o evangelista Geraldo Fernandes, como já disse o nosso irmão que está na apresentação. Na verdade, estou aqui para dar alguns esclarecimentos em função da Bíblia Sagrada acerca do tema o propósito do chamado. Portanto, estamos aqui não como detentor do saber, mas para esclarecer aquilo que a Bíblia expressa acerca do chamado, acerca do propósito do chamado. E gostava de agradecer também e dar as boas-vindas a todos que estão nesse podcast e estamos aqui para esclarecer algumas questões. Muito obrigado por esta oportunidade que nos dá. Muito obrigado e sempre que possível nós estaremos aqui para responder a algumas questões. Ok, já podemos assim entrar no assunto, como é de maior expectativa da parte do nosso público lá atrás, saber sobre a temática, o propósito do chamado. É um tema bastante interessante, evangelista. Realmente é um tema bastante interessante porque há muitas tendências, há muitas explicações acerca do chamado. Hoje todo mundo é chamado. Na verdade, a Bíblia diz que todos são chamados, mas infelizmente poucos são escolhidos. As pessoas estão a confundir o chamado com a escolha. Amém. Não podemos confundir o chamado e o escolhido. Amém. Porque tem diferença a quem foi chamado e a quem foi escolhido. Muito forte. Todos nós fomos chamados, mas poucos foram escolhidos. E precisamos compreender isso. E muitos estão a aparecer por ali, dizer que eu sou escolhido de Deus, mas na verdade não tem nada de escolhido. Amém. O que Amém. se vê por ali é mera tendência de querer ganhar dinheiro, de querer enganar o povo, de querer extorquir o povo, de querer falar baboseiras no povo. Você lhe vê que ele é o escolhido de Deus, mas ele não tem nada de Deus.
A palavra que ele fala, fala palavra com palavra. Não fala uma palavra edificadora. O que você vê ele falando é coisa que não tem nada a ver com aquilo que expressa as Escrituras. Logo, nós estamos aqui para esclarecer então essa temática. Ok. Pessoal, ouvimos muito bem. É muito forte essas declarações, porque sobre o propósito e o chamado, essa temática, o evangelista começou a introduzir que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Na verdade, temos visto crescente de várias igrejas, de várias correntes teológicas por aí, profetadas daqui, profetadas dali, entregam daqui, entregam dali, mas no fundo, como servos de Deus, nós temos acompanhado, não tem nada de escolhido. Então, nós estamos aqui, vamos, como nós dizemos, vamos mais além. Então, voltando ao nosso tema, queremos assim dar liberdade novamente ao evangelista Geraldo, que na qual estará fazendo uma breve introdução sobre o propósito e o chamado. Aleluia. Muito obrigado por essa oportunidade novamente. Mas antes eu gostava de ler as Escrituras Sagradas. Tudo que temos que falar, tudo que falamos precisa estar em conformidade com a Bíblia. Nada podemos falar sem estar em conformidade com a Bíblia Sagrada. E infelizmente existem muitos profetas que, conforme o irmão já disse, o irmão apresentador disse que existem muitos profetas, mas na verdade são profetadas ou profetadas, que na verdade se fosse para converter essa profecia seria enxapada, ia ser muito complicado. Mas vamos abrir a Mateus capítulo de número 22, versículo de número 14. Mateus capítulo de número 22, alguém me acompanha? Versículo de número 14, diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra do Senhor. Amém. Irmãos em Cristo Jesus, queremos dizer que a palavra, o tema na qual me foi colocado é o propósito do chamado. Antes, porém, numa introdução, eu gostava de dizer o que é propósito. Propósito não é mais senão do que o que se quer alcançar. No original, a palavra propósito quer dizer colocar em frente. Propósito é planos. Quando nós temos um plano, chama-se propósito, ou seja, são sinônimos. A palavra plano, a palavra alcançar, a palavra realizar, a palavra alvo são propósito da palavra, ou seja, são sinônimo da palavra propósito. Na verdade, propósito é alcançar. Propósito, ou seja, é algo que queremos alcançar, que se pretende alcançar. Propósito é algo que temos como plano. O nosso plano, o nosso propósito, o alvo que queremos alcançar é isso. Então isso é que é propósito. E partindo por aquilo como são propósito do chamado, temos a palavra chamado. A palavra chamado na Bíblia Sagrada podemos encontrar em vários livros da Bíblia, como já citamos aqui Mateus 22, versículo 14, temos também o Mateus 20, versículo de número 16, e podemos encontrar a palavra chamado. E a palavra propósito podemos encontrar em Salmos de número 138, podemos encontrar a palavra propósito, o propósito de Deus para conosco. Na verdade, o que é chamado? Chamados é sinônimo de convocar, ou seja, é aquele que é convocado, é aquele que é convidado, chamado de Deus. Mas temos pessoas que são chamados no foro normal, mas temos também o chamado de Deus. O que é chamado de Deus? É o plano que Deus tem para com o povo.
Deus tem um plano para com todo mundo. E por isso, por causa do plano que Ele tem, então Ele chama. Por causa do propósito que Ele tem, Ele faz várias chamadas. Então, chamada é isso, e propósito. Nesse caso, o evangelista fez-me aqui perceber que existem, como o evangelista trouxe o significado, o conceito sobre o propósito, que é aquilo que na qual pretendemos alcançar. E fazendo casamento com a palavra chamado, que existem chamados específicos e chamados comuns, chamada específica e chamada comum, onde na qual podemos aqui perceber que no momento em que Deus chamou Moisés, lhe chamou especificamente para um trabalho. Amém. Mas depois de terem saído do Egito até o deserto para tomarem a cidade de Jericó, havia necessidade do chamado comum. Amém. Onde na qual havia necessidade de que o povo se envolvia. Amém. Com isso começo a perceber que somos todos chamados a cooperar numa obra, mas não somos todos chamados a pastor. Amém. É aquilo que disse, e muito bem, somos todos chamados. A Bíblia especifica que Deus chama todo mundo. Amém. Todos são chamados para trabalhar na obra. Todos são chamados para servir. Mas precisamos aqui destacar algumas terminologias, precisamos aqui destacar algumas coisas. É que a Bíblia diz, no livro que acabamos de ler, o Evangelho que acabamos de ler, diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Porque Moisés é dos que foram chamados. Amém. Quer dizer, Deus chama todos, mas dentre todos que Deus foi chamando, Ele escolhe um, ou dois, ou três. Quer dizer, escolher significa, é sinônimo de selecionar. Dentre todos que foram chamados, Ele seleciona. Essa aqui vou selecionar para mim. Primeiro, Ele seleciona em função da sua própria vontade. Segundo, Ele seleciona em função da sua disponibilidade na obra. Quando Ele te chama e você começa a trabalhar naquilo que Ele te chamou, logo Ele começa a ver o teu interesse sobre a obra, logo você começa a te separar dentre todos que são chamados. Amém. Amém. Então, é isso aí. Muito bonito, muito bonito. Pessoal, nós estamos aqui a perceber, afinal de contas, que ninguém aparece do nada. Por isso mesmo, quando aparece uma igreja, aparece um homem de Deus, a te dar água, a te dar chá, a te dar alguma coisa, procura sempre questionar a fonte dele. Procura sempre entender a fonte. Estamos a perceber que antes de nós sermos escolhidos, precisamos ser chamados. Na chamada somos todos lá. E Deus começa a selecionar em função do seu entendimento e em função da disponibilidade do obreiro ou do servo dele. Então, até aqui estamos juntos. Vamos mais ao fundo falar sobre essa temática, o propósito do chamado. Sim, evangelista Geraldo, aqui há um assunto que não quer se calar. Como entender o propósito pelo qual somos chamados a viver na Terra? Como podemos perceber isso? Entender como... Não percebi a pergunta. Como entender o propósito em que somos chamados a viver na Terra? Ok. Deus tem um propósito para com todo ser humano. O propósito de Deus é chamar as pessoas, o mundo, para que o mundo ande segundo a sua vontade, para que o mundo ande segundo o seu desejo. Apesar de que alguns entendem viver conforme a vontade dele, mas a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que nela há. Quer dizer, Deus começa a querer excluir as pessoas da vontade do mundo, dos desejos do mundo, para viver segundo a vontade dele. Partindo da pergunta que me fez, como podemos entender o propósito pelo qual somos chamados a viver? Ok. Entendemos em função
da correspondência. Quando nós correspondemos aquilo em que na qual correspondemos o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é adorar a Ele. O propósito de Deus é Ele adorar. Se o propósito de Deus é Ele adorar e nós ouvimos o chamado e começamos a fazer o que Ele quer, logo estamos a fazer o propósito. Porque se nós ouvimos o chamado e não fizemos o que Ele quer, então não estamos no propósito dEle. Porque o propósito dEle é você lhe adorar, é você fazer a vontade dEle. Adoração é o quê? Adoração é sinônimo de fazer a vontade de Deus. Adoração não é meramente louvar ao Senhor. Porque tem muita gente que louva o Senhor, mas não adora. Amém. Porque tem muita gente que adora, mas não louva. E precisamos compreender, uma coisa é você louvar ao Senhor, porque muitas das vezes na igreja confundimos, vamos adorar o Senhor, e as pessoas começam lá naquele louvor, e sentem a presença de Deus. Perceba que na igreja eu sinto Deus, mas você precisa entender que na adoração Deus sente você. Ei, my God, muito forte. Muito forte. É necessário compreender isso. Uma coisa é você louvar ao Senhor, engrandecer, elevar o nome de Deus. Amém. Outra coisa, quer dizer, você está a louvar, está a agradar a Deus, porque Deus se alegra ou se agrada no louvor. Mas você precisa entender que não obstante de você louvar o Senhor, você precisa saber que louvor não se consome ou não se consuma na adoração. A verdadeira adoração é obediência de princípios, porque Deus é Deus de princípios. Amém. E precisa ser obedecido. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Eu disse, pessoal, esse podcast hoje será um podcast de muita surpresa boa. Uma palavra muito bonita. Isso não é para ficar aí contigo, pessoal. Escreve mesmo. Na adoração, ou seja, na oração ou adoração na igreja, você sente Deus. Mas na adoração, Deus te sente. Isso é forte. Fica ali. Graças a Deus. Então, sendo assim, queremos mais outra vez entrar novamente na temática para fazer aqui uma simbiose muito boa. Em função da relação do propósito e o chamado. Vamos aqui dar mais uma vez a palavra ao evangelista, que vai fazer um enquadramento de relação entre o propósito e o chamado. Amém. Muito obrigado pela questão, novamente. Dizer que para haver chamado tem de haver um propósito. Não existe chamado sem propósito. Quem tem propósito, ou seja, quem tem um propósito, ele tem que chamar várias vezes. Meu Deus! Aguenta firme aí. Quem tem um propósito, ele tem que chamar. O propósito é o nosso plano. Se você tem um plano, o meu plano, imagina que eu tenho um plano para alcançar, para ter uma televisão ou para ter um telefone. Eu não vou trabalhar e o telefone está a aguentar 100 mil. Eu preciso trabalhar várias vezes para eu alcançar o meu propósito. O meu propósito é ter um telefone. O meu plano é ter um telefone. Mas para que eu tenha esse telefone, eu preciso trabalhar várias vezes. Em Cristo também é assim. Cristo nos chama a todos, mas é necessário com que ele tenha um propósito. Ou seja, se Cristo chamou é porque tem um propósito. O propósito dele é que você lhe adore. Mas para você lhe adorar, ele te chama. Te chama, e o chamado dele não é uma vez, ele te chama sempre. É por isso que você ouve sempre a palavra, porque Deus está te chamando. Ele te chama sempre. E nós precisamos sempre ouvir o chamado de Deus, porque Deus tem um propósito. Meu Deus. Deus é muito bom.
Eu estava aqui na minha cabeça de pregador, quando o evangelista falava sobre a relação de propósito e chamado. Não existe chamado sem um propósito. O chamado é a consequência de um propósito. Logo comecei a perceber que Deus primeiro fez a terra com um propósito e depois chamou o homem. Amém. Amém. Então, quando o evangelista disse que assim é com Jesus, ele indo nos chamando, é Deus criando uma nova terra e ele nos chamar novamente. Amém. Então, muito forte. Fica ligado. Amém. Não vais perder nada nesse podcast. Glória a Deus. Não vais perder nada. Voltando na nossa temática evangelista, temos mais uma pergunta aqui que não quer se calar, que é por que razão que para ser chamado se deve ter um propósito mesmo. Porque na verdade muita gente se intitula pastor, evangelista, presbítero, apóstolo e começam a executar diversas tarefas sem confirmação de um pai, de uma hierarquia e isso às vezes tem soado negativamente aos olhos da sociedade. Então a pergunta é por que razão para ter um chamado a necessidade de um propósito? É o seguinte, conforme eu disse a princípio, não existe chamado sem propósito. O propósito é o plano que alguém tem. E para que esse propósito, esse plano se realiza, deve existir um chamado, ou seja, insistência naquilo que queremos fazer. Nós precisamos insistir no chamado. E a Bíblia diz que por causa do propósito de Deus, nós fomos sempre chamados. Ou seja, Deus nos chama por causa do propósito dele. Mas, conforme eu disse a princípio, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O fato de você ler na Bíblia que todo mundo é chamado não é sinônimo de você criar igreja para falar da palavra de Deus. Não. Nem todo mundo deve ser pastor. Amém. Nem todo mundo deve estar na frente da igreja. Não. Todos somos chamados, mas Deus capacita. O teu chamado, é possível nós percebermos também que na verdade eu tenho um chamado quando o líder na qual, primeiro é que eu já terei revelações do próprio Pai. Amém. Segundo é que o líder na qual está comigo, o meu líder tem que confirmar o meu chamado. Se o meu líder não confirma o meu chamado, ou seja, o meu chamado, porque eu sou selecionado, porque há muitos que acham que pelo fato de serem chamados, eles tinham que ser evangelista, tinham que ser evangelista consagrado, pastor na igreja. Não. Se o teu pastor não confirmou, o teu líder não confirmou, você não pode meter na tua consciência de que eu sou escolhido de Deus e eu preciso fazer isso, eu preciso ser assim. E as pessoas têm que me ver como tal. Não. Presta atenção, por favor, cuidado com essa analogia. É por causa dessa analogia que muita gente está saindo da igreja para a igreja. Hoje estamos a ver pessoas que estavam bem na igreja, agora saíram de uma congregação, foram na outra congregação. Amanhã ouviram que o pastor X é famoso, está a sair do pastor X, está a sair da congregação que eles estão, está a seguir aquele pastor X que é famoso, por causa das redes sociais. Tenha muito cuidado com isso. Não é pelo fato de você sentir que você é escolhido de Deus, é que você tem que obrigar a liderança da igreja a te dar o título que você quer, ou que você acha que merece. Não. A própria liderança da igreja sabe quando você é escolhido ou não é escolhido. Porque pelos seus frutos vos conhecereis. Pelos seus frutos vos conhecereis. Agora, se você não tem fruto nenhum, mas você está a sonhar, está a ter revelações que você é servo, que você é escolhido de Deus, então tem que esperar a confirmação do pastor. Amém. 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 Porque se você não espera a confirmação, outros fugiram, saíram de uma igreja, sabe para onde é que foram?
foram nas casas, foram numa igreja onde está escrito igreja, mas na verdade são casas escuras. Tenha muito cuidado com isso. Você precisa esperar do teu pastor a confirmação. E não chora se o teu pastor não te meteu na lista dos que serão consagrados. Não chora. Se você tem realmente o chamado de Deus, a seleção de Deus, se Deus verdadeiramente te selecionou, ainda que as pessoas impedirem, não se preocupa com isso. O próprio Deus vai fazer isso acontecer. Amém. Na vontade dele. Amém, amém. Mais uma vez, estamos aqui ficar cheio. Eu já tenho um esboço completo para pegar. Só com essas dicas já tenho um esboço completo para pegar. Querido, vamos ir mais além, ainda não sair dali, fica mesmo ali. Eu te convido a seguir o nosso podcast, coloque lá o like, convida pessoas, partilhe esse vídeo, faça chegar mais pessoas. Se for possível, baixe, envie a outras pessoas pelo WhatsApp, pelo vosso grupo do WhatsApp, pessoas que precisam ser alcançadas com o Evangelho. Existem pessoas na qual até entenderam que Deus tem um propósito na vida deles, mas se apressaram em se chamar Ele mesmo. Então eles precisam ver esse vídeo, assim como eu estou a me ver nessa pregação hoje. Deus te abençoe. Aleluia. Fica aí do outro lado. Então, evangelista, voltando à nossa temática, queremos aqui também saber um bocado como entender o chamado de Deus em nossa vida. Como entender? O evangelista falou muitas vezes sobre o chamado, a relação do chamado e propósito, que muitos são chamados, poucos são escolhidos. É que às vezes nós não conseguimos perceber quando é que Deus está nos chamando. Porque voltando no livro de 1 Samuel, nós acompanhamos um episódio que Samuel estava a ser chamado por Deus e eles não estavam conseguindo perceber que era Deus que estava lhe chamando. Por essa razão teve que ir ter com Eli e Eli por sua vez lhe mandou voltar a dormir. Então há pessoas que estão a ser chamadas para Deus, ou seja, Deus está chamado neste momento, mas não estão conseguindo entender quem Deus a chamado. Então como podemos perceber o chamado de Deus para a nossa vida? Aleluia. Muito obrigado por essa questão novamente. Nós precisamos entender que 1 de Samuel, Deus chama Samuel da forma como ele quis. A forma como Samuel foi chamado conforme a vontade de Deus. E cada um é chamado conforme a vontade de Deus. Mas nós precisamos entender, não obstante de você ter sonhos, porque alguns têm tido revelações, outros têm tido sonhos de que eu sou escolhido de Deus, de que eu fui chamado por Deus. Você precisa entender, você não precisa com que alguém te diga que você é chamado de Deus. Isso não é revelação para trazer no meio da igreja. Yes. Falar que você, para alguém que você é um chamado de Deus, você é um escolhido de Deus, isso não é coisa para revelar a igreja. Não. Muitos se aproveitam de que são profetas e vão para alguém e dizem assim: você é um chamado de Deus. Cuidado com esse tipo de revelações. É mentira dele quando fala que você é chamado de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é clara, a Bíblia é aberta, a Bíblia está a esclarecer. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que eu tenho que falar que você revelar uma coisa que está escrito? Isso não é revelação. Uma coisa que já está aqui na Bíblia, a Bíblia já está me dizendo: eu sou escolhido. Assim você vem mais me falar: você é escolhido. Assim, mas tem que falar para que isso? Se eu já sei que eu sou escolhido, eu já sei que eu sou chamado de Deus. Se eu sou chamado de Deus, o próprio Deus, no decorrer dos tempos, Ele mesmo vai materializar. Ele vai fazer com que essas coisas aconteçam. Agora, partindo da pergunta que fez, como entender que eu, na verdade, sou escolhido de Deus? Quando as coisas de Deus começam a se manifestar em mim. Por exemplo, eu entendo que o irmão é chamado de Deus, é escolhido de Deus, quando ele começa a fazer a vontade de Deus.
Eu entendo que eu sou o chamado de Deus quando eu começo a fazer a vontade de Deus. Amém. Porque ninguém pode vir se dizer eu sou o chamado, sou o escolhido de Deus, se as coisas de Deus ele não faz. Amém. É impossível e é mentira dele se dizer que eu sou escolhido de Deus, mas as próprias coisas de Deus ele não faz. Deus é Deus de princípios e quem é escolhido de Deus obedece a princípios. Se eu sou escolhido de Deus, eu preciso obedecer princípios. Eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso fazer as coisas de Deus, eu preciso cultuar, eu preciso fazer um esforço de não falar mal dos outros, eu preciso não criticar as coisas de Deus, eu preciso buscar o próprio Deus na oração, eu preciso entender, falar, eu preciso ouvir a palavra. E falando de oração, cuidado com essas coisas de oração. Tiago diz assim que vocês oram, mas orais mal. As pessoas oram, mas oram mal. Há pessoas que estão a pensar que eu só alcanço a glória de Deus se eu sair para ir orar no monte. Mentira! E a Bíblia, deixa aqui dizer uma coisa, a Bíblia não diz a ninguém que é para ir orar no monte. É mentira sua se você dizer que na Bíblia está escrito, Jesus manda as pessoas irem orar no monte. Não é verdade. No monte, e por que as pessoas estão a lutar para ir orar no monte? Sabe por que as pessoas estão a orar para ir orar no monte? Primeiro, porque Jesus orou no monte. Amém. Primeiro, é só porque Jesus orou no monte. Outros é mesmo frescura, muita frescura, como estão a ver que todo mundo agora a moda é ir orar no monte, agora todo mundo está a ir orar no monte. Orar no monte como assim? Jesus não disse para as pessoas irem orar no monte. Jesus falou uma outra coisa. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está no secreto e ele te ouve e te recompensará. Ele não fala, vai no monte orar. E por sinal que parece, as pessoas que muitos estão a sair para ir no monte. Eu já orei no monte. Não estou te proibindo você ir orar no monte. Você pode ir orar onde você quiser. É muito normal. No monte as pessoas vão se calhar para ir, para ficar separado dos outros. Porque eles querem falar com o Pai assim, né? Querem falar com o Pai no secreto. Porque a Bíblia fala de uma oração secreta em Mateus capítulo 6. Jeremias 33:3 fala de uma oração pública, mas às vezes nós queremos falar uma oração secreta com Deus, então queremos nos isolar. Às vezes em casa não tenho aquela oportunidade porque há crianças a chatear, a incomodar, no quarto não consigo porque o marido está aí, a mulher está aí, não consigo. Então eu faço o quê? Eu procuro forma de me isolar, e me isolar faço o quê? Vou no monte. Só que o problema que parece é que no monte as pessoas não estão aí sozinhos, estão aí com mais alguém. Então você não quer se isolar, você quer aparecer. Amém. Você quer aparecer. Nós estamos a falar de como entender a vontade de Deus. Primeiro eu falei para entender que você é chamado, é o escolhido de Deus, é você começar a fazer a vontade do próprio Deus. E nós falamos aqui de várias vontades, o amor, nós falamos aqui do perdão, falamos aqui da obediência, de princípios, e estamos falando também aqui da palavra, falamos da oração, e nós estamos aqui a nos focar um pouquinho sobre a oração, porque as pessoas, infelizmente, estão a orar mal, eles só estão a considerar a oração que fazem no monte. Se orarem fora do monte, se orarem na casa dele, não é oração. Não, eu não quero te escandalizar, mas você precisa saber que na Bíblia não está escrito. Jesus não disse para as pessoas irem orar no monte. As pessoas é que estão aí porque Jesus orou no monte. As pessoas é que querem se queimar, mas hoje em dia, no tal monte onde as pessoas vão, há muita gente das trevas que estão lá a querer encontrar os servos. Tem muita gente, você vai pensar que todo mundo está aí buscar o próprio Deus, na outra está aí buscar o capeta deles.
outros estão a ir buscar os espíritos demoníacos. E há lugares que já estão consagrados no mundo das trevas, aqueles lugares. Se você não é de oração, quando você chegar naquele lugar, você também vai ser consagrado no mundo das trevas. Por isso tenha cuidado. Sempre que você quiser ir no monte, avisa o teu pastor, avisa alguém. Não é para ir só no monte à toa. No monte não é para ir à toa. Entra no teu quarto, fala com ele, vai para um lugar onde você fica um pouquinho mais à vontade e fala com o Pai e ele vai te ouvir. E assim estarás a fazer a vontade de Deus. Agora, desculpa não cortando da palavra também, porque são dois elementos muito importantes aqui que você estará fazendo na obediência para obedecer os princípios de Deus. Você entende que eu sou chamado de Deus quando eu começo a falar das coisas de Deus. E uma das coisas que você precisa falar é falar da palavra de Deus. Porque o propósito de Deus também para conosco é fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? É falar da palavra dele, falar dele mesmo. Como é que eu tenho que falar dele? Anuncia a palavra. Fala para alguém, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta. Fala para alguém isso. Essa palavra que você vai lhe falar, por incrível que pareça, irmão, por incrível que pareça, não é nós que fizemos com que a palavra se manifesta na vida dele ou dela. Não, é o próprio Deus que você está a anunciar que faz com que a palavra tenha efeito na vida dele. A palavra começa a ter poder na vida dele quando você lhe anuncia a palavra. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 55, ele diz que a palavra não volta vazia. Se a palavra não volta vazia, quando você lhe anunciar a palavra, essa palavra vai ter muito efeito sobre a vida dele. Então fale da palavra, porque a palavra é vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Estamos a ficar sem tempo. Estamos a ficar sem tempo, mas vamos dar mais um pouquinho de tempo. Na verdade, esta é uma pergunta que surgiu agora na cabeça enquanto o evangelista ia aqui fazendo a sua abordagem. A pergunta é, evangelista, de certo ponto vimos aqui todas as qualidades que o propósito chamado podem nos dar, podem nos oferecer, como seres de Deus, se obedecermos a palavra dele. E como nós sabemos também que tudo na vida existe uma consequência, ou existe sempre algumas limitações com o objetivo de impedir a realização de certas coisas. Como o propósito é aquele que se pretende alcançar, Deus teve um propósito ao nos fazer, e nós também temos um propósito a lhe seguir. Então, logo, que consequência podemos ter em pautarmos em servir a Deus em função do seu propósito? Ok, quer dizer, que consequência teremos se não ouvirmos o propósito de Deus? Sim. Que consequência nós teríamos se não ouvirmos a palavra de Deus? Amém. E que consequência teríamos ouvindo a palavra de Deus? Ok, vantagem e desvantagem. Sim. Ok, se nós não ouvirmos o propósito de Deus, nós teremos grandes consequências. Porque Deus tem um propósito para com todo mundo, para com todos. E o propósito de Deus é nós fazermos a vontade dele. Quando nós não fazemos o propósito de Deus, nós acabamos caindo na desobediência. E se cairmos na desobediência, nós estaremos a nos comparar com a desobediência de Satanás. Aqueles que não querem fazer a vontade de Deus acabam fazendo a vontade de Satanás. Porque só existem duas vontades, irmão. A primeira vontade é a vontade de Deus. A segunda vontade é a vontade satânica. Às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas a nossa vontade tem que estar afiliada a uma das vontades. Amém. Ou na vontade de Deus, ou na vontade de Satanás. Às vezes nós nos orgulhamos e falamos, não, minha vontade não está na vontade de Satanás. Tá bom, está na vontade de quem? Não sei também se está na vontade de Deus. Então se você não sabe, como é que sabes que não está na vontade de Satanás?
nós precisamos entender que as nossas vontades são baseadas em duas vontades. Ou vontade do mundo, que são vontade satânica, porque o mundo tem suas vontades, tem seus desejos, e Deus também tem seus desejos. A vontade do mundo não se compadece com a vontade de Deus. E a vontade de Deus não se compadece com a vontade do mundo. Logo, as duas chocam. Se você, agora você quem sabe, se você obedece à vontade de Deus ou obedece à vontade do mundo, de Satanás. Se você obedece à vontade de Deus, você tem também suas vantagens. Qual é a vantagem? A vantagem de que você se torna filho de Deus. Primeira vantagem, você é filho. E quem é filho é porque está a fazer a vontade do Pai. Aquele que não faz a vontade do Pai não é filho. Primeira vantagem é que você já ganha. Você já ganha uma identidade. A identidade, que essa identidade chama-se identidade divina, identidade do Pai. Jesus, quando veio ao mundo, ele nos ensina em Lucas capítulo de número 11, ele diz assim: quando orareis assim, Pai nosso que está no céu. Por que ele nos ensinou assim? Para nos ensinar que nós temos um Pai agora. Ele nos ensina que agora temos um Pai. Por quê? Porque antigamente nós não orávamos assim. Amém. Antigamente se orava assim: Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Isaac, Deus de Moisés. Agora já não. Agora você ora Pai nosso, agora é meu Pai. Amém. Já não é Pai mais dos outros. Amém. Logo, nós começamos a entender que na verdade eu sou... eu começo a entender que eu sou filho. E por ser filho, eu tenho... por eu fazer a vontade do Pai, eu sou filho. Porque Jesus nos reconciliou com o Pai. Segundo a Coríntios, ele fala: Jesus nos reconciliou com o Pai. Como Jesus nos reconciliou com o Pai, nós nos tornamos filhos. Nós ganhamos a identidade perdida. Em Gênesis, nós perdemos uma identidade, mas em Coríntios, com Jesus, nós ganhamos a identidade que perdemos em Gênesis. Qual é a identidade que nós perdemos em Gênesis? Nós perdemos aquela identidade de ser filho. Mas com Jesus, nós ganhamos a identidade perdida. Amém, amém. Logo, essa é uma primeira vantagem de estar em Jesus. Quem não está em Jesus tem consequência, continua sempre filho de Adão, continua sempre filho do capeta, continua sempre... É só criatura, nunca é filho. Nunca é filho. E os que não são filhos, só são criatura, vão para o inferno. Amém, 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 amém. E a Bíblia diz que em Salmos 119 está a dizer que existem aquelas pessoas que você diz assim: não, eles fazem mesmo uma boa obra, são pessoas que fazem o bem, são pessoas que fazem coisas boas, está tudo bem, ele faz coisa boa, e você diz: não, ele até faz coisas melhor do que eu que sou cristão. Não se preocupe, essas pessoas vão para o inferno. Amém. Essas pessoas vão para o inferno. E eu que não faço muita coisa boa. Não se preocupa. Você não vai no céu por causa das coisas boas que você faz. Amém. Você vai no céu por causa de Jesus que te resgatou do pecado. É por causa das obras de Cristo que nós vamos para o céu. Agora nós precisamos permanecer, continuar. O fato de você pecar, falhar hoje, não é sinônimo de que você vai sair, porque alguns, se saírem, vão perder a salvação. A salvação também é possível ser perdida, porque se você já é salvo, a Bíblia diz em Mateus 24, versículo de número 24, diz assim: haverão falsos profetas, e se possível, enganarão até os escolhidos de Deus. Você às vezes é o escolhido de Deus, mas porque você te enganaram de Satanás, pecaste e entendeste que não, por causa do pecado vou sair da igreja, vais perder a salvação, filho. Permanece aí, continua. Confessa apenas teu pecado. Amém. E continua nessa graça. Essa palavra é muito forte. Pessoal, essa palavra é muito forte. Salmos 119. Medita nela, medita nela, medita nela. A tua obra
não invalida a obra de Cristo na cruz. Aleluia. Medita nisso, é muito forte. Amém. Evangelista, já nos temos mais muito tempo, Amém. já não temos mais muito tempo. Obrigado. Queremos assim agradecer a Deus pela tua vida, Amém. por ter estado aqui conosco. Contamos contigo próxima vez. Muito obrigado. Teremos uma temática mais bonita, mais abrangente ainda, na qual estaremos aí a brindar o povo do outro lado. Sendo assim, queremos deixar mais uma vez a palavra do evangelista para tecer umas considerações relativamente à palavra de Deus. Querido irmão, muito obrigado por essa rica oportunidade. É importante que os irmãos se disponibilizem pela obra de Cristo. A vossa disponibilidade pela obra mostra o quanto vocês são chamados de Deus. Se você não se disponibiliza na obra de Cristo, você não é um escolhido de Cristo. Muitos dizem, eu sou consagrado, eu sou evangelista, eu sou não sei o quê. Mas a própria obra de Cristo, qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo é propagar o evangelho dele. Nós precisamos propagar. Olha só, o que Cristo começou a fazer logo quando começou o seu ministério? Começou a ensinar. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, ele diz, Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus não começou só a ensinar, Jesus também fazia. Fazia o quê? A obra. Mas ele fazia também o quê? Ensinava. Ensinava o quê? Os que estavam na obra. Amém. Nós precisamos fazer e ensinar. Ensinar e fazer. Tem muita gente, fala muito, mas faz pouco. Tem muita gente, faz muito, mas fala pouco. Não, nós precisamos de ter caráter de Cristo. Falar e ensinar. A mesma dimensão que você ensina é a mesma dimensão que você faz. Só que as pessoas estão a fazer o contrário. Querem falar muito e tem pouca ação. Tem pouco fazer. E eles dizem, fazem vocês. E eles estão um pouco se importando se fazem ou deixam de fazer. E a ideia dele é o quê? A ideia dele é que façam o que eu digo e não o que eu faço. Esse não é servo. O servo não pode mandar para fazer. O servo faz e começa ele mesmo lá e começa a ensinar a fazer. Depois, só assim, que o próprio Jesus começou a fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Só depois dele ir, mesmo assim, não disse aos discípulos para fazer, nem para ensinar. Ele disse, ficar em Jerusalém. Em Jerusalém é onde eles foram cheios. Cheios, e só depois é que ouviram a voz. Assim vocês podem começar também a fazer e ensinar do jeito. Amém. Amém. Então, mas muitos servos, infelizmente, deixam a desejar. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus grandemente continue nos usando, nos ajudando para falar da sua obra. Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe. Estamos aqui no próximo domingo por volta das 15 horas em ponto, sem atrasar, estaremos aqui. Vocês também ficam lá do outro lado, atento, porque na próxima semana estaremos já mesmo em direito, podcast em direito, tudo preparado. Mas você que está do outro lado nos ajuda a crescer, curta o conteúdo, partilhe, até os outros partilharem também. A palavra de Deus é assim, partilhar é a nossa missão. Vamos partilhar até chegar aonde for possível. Deus abençoe, rico e poderosamente. Amém. Amém.